Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Agora Play. Hoje estamos aqui com alguns convidados ilustres para conversar um pouco mais sobre o Join Vale. Claro, no decorrer do episódio eles vão apresentar um pouco mais da história. A gente já conheceu como que o Ágora surgiu, como que o Ágora se estruturou. No episódio anterior, um pouco da Softville. E agora a gente traz aqui o Join Vale, que é o precursor de tudo isso que a gente tem aqui hoje, né? Estamos com o Rogers, que é o diretor executivo do Join Vale. Obrigado por ter aceito o convite aí, Rogers. Imagina, obrigado. E o Dionei, que é presidente do conselho do Join Vale. Claro, o Fabiano também, nosso diretor executivo, que também atua no conselho do Join Vale. Então, obrigado a todos por terem aceito o convite. Obrigado a vocês por nos convidar também. Estamos sempre juntos com o João Vale, né? Acho que as nossas histórias se misturam muito, né? Elas Sim, praticamente nasceram dos mesmos, sim. nos mesmos cenários, O mesmo caldeirão. mesmo caldeirão. E não tinha como a gente não trazer nos primeiros episódios quem, de certa forma, construiu tudo isso, né? E o Dionei ali junto com o Fabiano estavam desde ali do começo, né? Você consegue falar um pouco mais de como que foi esse movimento, por que que o Join Vale surgiu e com que propósito? Bom, para aí, por favor. Bom, eu participei durante muitos anos da Fundação Softville, na época que tinha uma equipe na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, procurava também criar um novo cenário aqui na cidade e procurou algumas entidades. Eu, naquela ocasião, eu estava na presidência da Softville e também era diretor regional da CART. Foi um momento, eu diria que várias entidades em Joinville começaram a pensar e a repensar o futuro. E, na mesma ocasião, a gente foi instigado pelo então presidente da CIG, que era o Martinelli, a criar um núcleo de software na CIG. E a partir da CIG, eu fui indicado para participar de um movimento liderado pelo Danilo Conte para repensar Joinville, né? E eu sempre falo que foi no fatídico 9 de março, ensolarado, né? No feriadão, né? Que ele conseguiu. Eu mesmo duvidava que ia tanta gente lá naquele palacete. Acho que o Rogers 2016. Estava lá, 2016. Rogers estava lá também. Então, particularmente para mim, aquilo foi um marco, porque por mais que se discutisse algumas coisas antes, aquele movimento que começou a dar corpo, foi a partir dali que a gente começou a ver outras pessoas se inserindo no movimento, né? Universidades, estudantes, engenheiros, empreendedores. Então, a partir dali, eu entendi que, na minha visão, é um marco do nascimento do João Vale, que, claro, né, tem uma longa história, que aí os movimentos vão se somando, né? Teve aquele movimento liderado pelo Danilo, acho que o Fabiano estava na equipe também naquela mesma ocasião, que procurava desenhar um novo cenário macroeconômico de médio e longo prazo, e também tinha outras pessoas fazendo o mesmo exercício. Eu acho que culminou com um convite para nós, né, e convite para mim, acho que também para o Danilo, para o Fabiano, para outras pessoas a participar de um grupo de debate, né? Tinha alguns empresários que já se reuniam com alguma frequência, Uhum. eu acho que mensalmente, né, Fabiano? Não sei com que frequência que Que não tinha uma frequência específica, né? Mas era, com 1 a 2 meses a gente estava se reunindo ali. E aí eram debates, num primeiro momento, bastante filosóficos, né? Como que a cidade foi construída, como que viemos até aqui, que perfil de empreendedor gerou as empresas que nos trouxeram até agora. E isso era 2015, 2016, no momento que se discutia muito desindustrialização. Então tinha aquela interrogação, pô, e a nossa região, a nossa cidade, metal mecânico, automobilístico, para onde nós vamos? Qual será o nosso futuro? Então, pô, como que aquelas pessoas que trouxeram Joinville até aqui, com muito êxito, né, como será que elas tratariam isso hoje? E aí foi feita uma série de estudos de história, e aí a gente contou com o Paulino, com o Guilherme, que hoje é secretário da Cultura, que nos ajudaram a entender bastante a história de Joinville, para, a partir dali, começou a se desenhar. Claro, né? Eu posso até continuar discorrendo aqui se você quiser, mas a partir dali, né, teve uma série de eventos nesses grupos, né, que a gente sempre fazia jantares em lugares diversos. Participava lá vários empresários, né, e tinha uma liderança forte do senhor Miguel Aboab, do Riso, que hoje é o presidente do João Vale, o prefeito, que na ocasião nem candidato não era ainda, né, ainda Nem se cogitava, né? nem se cogitava a ser prefeito. O senhor Mário Aguiar, na época, eu acho que
ainda por parte da CIG, né? Ele não, como empresário, né? Ele não era, ainda nem estava na Fiesc, né? Então se debatia muito como que nós chegamos até aqui e quais são as lacunas de Joinville para um futuro exitoso. E a partir dali, várias questões vinham, né? Porque vinham mais dúvidas do que certezas. Uhum. Qual seria o agente que ia liderar esse processo? Você precisaria de um agente ou não? Ali a gente tinha o poder público, tinha iniciativa privada. Poder público não tem como não ter uma mão forte, mas as mudanças elas poderiam trazer riscos a médio prazo. Então, muita coisa era analisada. E eu lembro de um outro momento bastante forte e importante, que foi a nossa primeira missão, onde a gente estava, eu acho que era no Mamma Mia, né? Se não me engano, a gente estava num desses jantares aí, e aí se falava sobre o desenvolvimento, a inovação do futuro, e acho que foi o Riso ou o seu Miguel, falou, pô, quantos de vocês conhecem Israel? Porque a gente falava muito do modelo de Israel, muito do modelo lá de fora, Uhum. e alguém perguntou, quantos de vocês conhecem? Pô, acho que o Riso conhecia o seu Miguel. No Mamma Mia já foi já como o embaixador de E já Israel foi no como Brasil, que o seu embaixador. Miguel Foi conseguiu antes disso trazê-lo, né? ainda. Foi Antes antes disso disso, ainda. Ele falou, quantos de vocês conhecem? Pô, quase ninguém conhecia. Aí foi até uma chamada coletiva. Pô, como é que vocês estão pensando no futuro, pensando em copiar alguma coisa bacana que é feita lá fora, se vocês mesmos não foram lá fora? E aí acho que o seu Miguel fez uma, Fez uma ponte aí isso. com o consulado, a gente criou. A Uhum. primeira missão foi para. Uma primeira forte missão foi para Internacional foi Israel. e a partir dali, eu acho que várias iniciativas nasceram. Não tenho dúvidas que muito hoje do Agro foi visto, pensado, não digo que copiado, mas Não, mas Inspirado, aquele de certa modelo foi forma. isso, inspirado, né? isso. Até no episódio já, né, Uhum. convido aí quem está nos assistindo a também assistir os episódios anteriores, né? O Emerson, ele menciona isso, né? Que lá em 2007, 2008, o Perini chegou a cogitar de ter um parque tecnológico, mas analisaram que naquela época não fazia sentido, que ele ficou engavetado, né? Mas é quando começaram esses movimentos que o Dionei bem mencionou, e aí em 2017 nós fomos a Porto Digital, em Recife, lembra? Porto Digital. Adriano foi também nessa época como empresário, várias lideranças, e dali começa a brotar a ideia, pô, por que não fazer um parque tecnológico lá dentro do Perini? Né? E aí, num evento que o João Vale também estava à frente, que hoje a gente conhece como Expo Inovação, na época já chamava Expo Inovação, se não me engano, em 2017, que é feita a provocação para o nascimento do agro, né? Mas, então, assim, as histórias, elas são totalmente entrelaçadas, né? Agora, a constituição do Joinvale, efetivamente, ela aconteceu em 2018, né, Johnny? Formalmente, sim. Formalmente, né? Justamente porque ali nesse período entre 16 e 17, com todos esses eventos e benchmarking e visitas e tudo mais, veio a interrogação. Legal, bacana que Joinville está fazendo esse movimento, mas estamos dentro de uma secretaria. Boa parte, né, desse movimento, que a gente até, nas nossas equipes ali, tinha lá o Gabriel, né, o Marcos Fausto, tinha tudo, o Pedro Chioga, toda uma equipe O que apoio administrativo praticamente era da secretaria, né? era da secretaria. E a interrogação, pô, vai trocar de governo, saberá Deus, né? Se quem vem vai apoiar isso. A gente tem que ter um ator de vida longa, independente de vontades político-partidárias. Como o Johnny bem lembrou, o Adriano nem se falava de ser candidato sequer, né? E era muito improvável. Então, o João Vale nasce também com essa visão de ser um ente atuante em toda a cidade, mas neutro e desvinculado do poder público, né? No sentido de dependência, né? Claro que o João Vale é totalmente conectado, porque a prefeitura é super parceira, né? Mas não tem, nasce para ser independente, entendeu? É bacana esse modelo, mas esse modelo foi meio que acontecendo aos poucos, né? Não tinha uma receita de bolo pronta já. Teve algum modelo de inspiração lá fora ou no próprio Brasil? Porque até hoje em dia, eu não sei, eu não consigo ver outro Joinvale por Santa Catarina que existe, né? Você fala de Joinvale, De Joinvale, como entidade mesmo. eu diria que como modelo, talvez, estruturalmente falando, administrativamente falando, a gente teve, eu acho que algumas inspirações nas visitas em alguns parques, mas era um pouquinho diferente, porque, por exemplo, no Porto Digital tem muito de gestão imobiliária
e aí algumas entidades que fazem as gestões de comunidades E e muito investimento eventos, público, né? muito investimento público. A gente olhou bastante o modelo da CAT também, a gente se inspirou muito naquele modelo da Uhum, CAT, mais como um modelo macro, mas foi uhum, se construindo aqui, eu não vou nem dizer a 4 mãos, eu acho que umas 20 mãos, Muito. porque teve muita gente participando, muita gente mesmo. A gente teve reuniões em empresas, né, se marcavam reuniões executivas com VPs, com CEOs, foi debatido muito demanda, modelo, negócio, investimento, estrutura necessária, porque naquela época a gente já sabia que uma eventual mudança de gestão municipal poderia tirar aquela estrutura, aquele back-office administrativo que até então a gente tinha. Então a gente já começou a estruturar, buscar recursos para manter, né, na época, o nosso primeiro gestor executivo, que nós começamos, e aí tem uma curiosidade, né? Formalmente, o Fabiano foi o primeiro diretor executivo, mas antes disso, a gente começou os primeiros 3 meses ainda, quando a gente estava montando, né? Tanto que, quando a gente ia formalizar o registro da entidade, aí ele pediu para sair, que foi o atual secretário de Educação, que era o Diego Diego Calegari. Calegari. Então, ele ajudou bastante também Sim. correr atrás das pessoas, uhum. buscar ajuda dos advogados, até para compor um modelo de estatuto num cenário diferente, que ninguém Sim. sabia exatamente. A única certeza que eu acho que a maioria das pessoas tinha é que alguma coisa bacana ia sair dali, porque pô, tinha muita gente ali com Muita gente boa, né? muita gente boa, né? Mas uma curiosidade, assim, eu não estava lá, né, nesse início da história. E eu sempre repito o que eu ouço de vocês, né, dessa construção de uma visão comum de futuro para a cidade. Eu acho que isso é algo que está no fundamento desse crescimento dos últimos anos, né? De todo mundo compartilhar uma visão de futuro comum. Como é que foi chegar nesse processo? E foi muito difícil ter essa curiosidade, assim. Tinha muita divergência, um queria ir para um lado, outro queria ir para outro. Qual que era a certeza que vocês ficaram no final desse processo todo? Qual que era Perfeito. essa visão? Eu posso Pode, você falar pode porque falar, tá, pode né? falar, claro. A gente entrou na secretaria em 2015, né? Agosto de 2015, mais precisamente. E o prefeito, à época, deu duas grandes missões, né, para o Danilo e, naturalmente, para a nossa equipe. Primeiro, resolver a questão do centro de inovação em Joinville, que o governo do estado já estava construindo centros de inovação lá, já tinha inaugurado, inclusive, e em Joinville não havia sido decidido nem o terreno onde ia ser, porque Joinville tinha muito forte essa característica de clãs. Então, o grupo A queria que fosse no seu terreno, a Universidade X queria que fosse no seu terreno, e todo mundo se brigando, e aí o governo do estado simplesmente lavou as mãos e disse, ó, a hora que vocês se acertarem aí, eu construo, né? Então, esse era o cenário, dos desafios que o prefeito nos trouxe. E o outro foi a questão da desindustrialização que o Dionei bem mencionou, que precisamos repensar a matriz econômica com uma visão de 30 anos à frente. E aí nasce o movimento hashtag Joinville 30. E aí a gente tinha papel em branco praticamente, Rogers, né? E super entusiasmados, mas sem experiência. Então, o que a gente fez? Passamos segundo semestre de 2015 e boa parte de 2016, que aí culminou naquele 9 de março de 2016, fazendo uma consulta às lideranças da cidade. A gente marcava agenda, 2, 3, 4 agendas todos os dias, visitando os empresários, visitando os diretores das universidades e os presidentes das instituições. A CIJ, a JORPM, CDL, a Comac, tudo que a gente conseguiu de liderança, a gente foi conversar, e lideranças empresariais também. Eu lembro, por exemplo, o Riso, nós nem conhecíamos o Riso, alguém mencionou, existe uma empresa de automação em Joinville chamada Pollux, lá na Getúlio Vargas, esses caras estão fazendo uns negócios legais de robótica e tal. Pô, legal, vamos atrás. Aí, quem conhece, conseguimos agenda com o Riso. Eu tenho as anotações até hoje dos insights que o Riso deu naquela época, que começou, pô, Joinville precisa de capacitação em tecnologia, nós estamos defasados nisso, e começou a levantar os desafios. E a exemplo do Riso, a gente foi conversar com o Miguel Aboab, com o Mário Aguiar, com as principais lideranças, VP de inovação da Whirlpool, que era o Guilherme Lima, né, hoje da Mover, o Eduardo Andrade, que era o VP de inovação da Embraco na época, não era nem NIDIC ainda. Então, isso deu para nós assim, um arcabouço de informações da visão de quem estava tocando a cidade
do Joinville, e a nossa pergunta era, quais são os gaps de Joinville do momento e como que você enxerga o Joinville daqui 30 anos? E o que precisa fazer para chegar lá? Então a gente listou, na época nós tínhamos uma sala mais ou menos do tamanho desse estúdio, e era forrado de post-it nas 4 paredes de insights, quem eram os atores da época, onde tinha treta, porque daí a gente chega. Aí dava um outro embate mesmo, É, que vou sim, por aqui, vou É normal, né? É normal. isso, e Mas é muito bacana. a gente percebeu que a cidade ela era bastante dividida, no sentido assim, qualquer coisa que fosse fazer, cada um puxava para o seu lado, e nada acontecia. Então, foi nesse arcabouço todo que a gente construiu meio que um inimigo comum. E aí foi a arte da guerra mesmo, na essência, sabe? De estudar as estratégias, e a gente trouxe um inimigo comum que foi: se Joinville não fizer nada, seremos uma pequena Detroit, por conta da desindustrialização que estava acontecendo fortemente naquela época, e a matriz econômica da cidade principal era a indústria. Então a gente começou a martelar isso. Universidades, fomos na CIG apresentar, ó, tá aqui o cenário, a economia está mudando, pode acontecer um problema lá na frente se a gente não fizer nada. E aí tudo isso foi o pano de fundo, ou digamos assim, a base do que depois nasceu como Join Valley. O próprio nome Join, uma curiosidade, né? Porque aí tinha Join Valley, que era o, né, Vale do Silício, aquela coisa toda, mas por fim ficou Join.Valley, para destacar o join do inglês, que é de união. Então a gente entendeu que para a gente conseguir alguma coisa, de fato, as entidades e as lideranças precisariam se unir num sonho grande, um sonho maior do que as diferenças comerciais, ou seja lá, ideológicas, seja lá o que for, né? Aí nasce o Join Valley também com essa visão. Legal. Por isso que a pegada de união, e você fala muito bem a analogia que tu faz, Rogers, eu acho muito bacana, que o Join Valley não é uma engrenagem desse ecossistema, mas ele está mais para ser a graxa das engrenagens, né? E assim, é mais ou menos nessa pegada que nasce mesmo a visão do Join Valley. De conectar, de unir, Isso mesmo. de ter um sonho grande para a cidade e ajudar aos atores a fazer, né? E uma das grandes preocupações daquela época, já estamos falando de quase 10 anos atrás, né? Era que não tivesse a percepção que é uma entidade de alguém, Uhum. ou seja, uma entidade do ecossistema, que Isso. todos participam, que todos são donos. Até contribuindo com a resposta, Fabiano, o Fabiano muito bem mencionou, né, a construção feita, o planejamento feito na então Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas né, eu sei também, porque eu participei de muitos dessas análises, alguns materiais eles foram usados como referência, né? Eu lembro de um que a gente debatia bastante, que é o estudo feito pela CIG para o Parque Tecnológico na Zona Sul, Sim. né? Que também se criaram alguns pilares, onde, né, acho que A CIG contratou a Fundação Certa, se eu não me engano, foi a certa. Então, foram feitos estudos em cima de estudos, inclusive, de outras entidades para chegar no modelo. Não foi nada assim que surgiu né, de uma hora para outra. E quando o Fabiano falou de se fechar em salas, né, na época, o Paulino participava acho que uma empresa Ele era sócio da Exit, né? da Exit, né? E as nossas reuniões de planejamento eram na sala de planejamento da Exit, lá. Que legal. É muito bacana. É bacana que enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando como o trabalho, quando a gente olha agora para trás, a gente vê, nossa, beleza. Parece tão fácil, né? Mas o Join Valley, olhando aqui de dentro do ecossistema, é o ator que mais tem dor de cabeça, né? Porque ele é aquele que tem que ficar puxando todo mundo, o amiguinho fica brigando de um lado com o outro, e de certa forma não tem uma receita, né? Ela foi sendo construída ao longo do tempo. E, Rogers, agora como que tu vê? O Rogers assumiu o quê? Agora já vai dar um ano, né? Fazer um ano agora. Fazer um ano que tu entrou agora, né? Exatamente. Eu acho que primeiro sobre como eu vejo, eu acho que só complementando o que o Fabiano e o Dionei já disseram, né? Acho que o João Vale tem uma característica interessante de não ter uma visão muito específica. A visão dele é bastante abrangente. A nossa missão é contribuir para que o Joinville seja um lugar cada vez melhor para quem quer empreender e inovar. Então, o Joinville existe para impulsionar, o Join Valley existe para impulsionar empreendedorismo e inovação. Ninguém diz ali como, né? Só diz o que é. Então, isso nos dá, de certa forma, uma liberdade de atuação, né? Então, se a gente percebe que existe um gap, por exemplo, no interesse do jovem pelas matérias STEM, o que a gente pode fazer com as crianças do ensino médio para que eles se interessem em engenharias, né? Física, química, matemática, que estão na base de uma economia de inovação?
Pô, mas se o cara já tem uma empresa, está querendo internacionalizar, quer expandir, o que a gente pode fazer para isso? Como é que a gente contribui para a inovação aberta? Então, assim, acho que, acho que essa é uma grande diferença, né? Cada ator do ecossistema tem um papel fundamental. Né? A academia, o poder público, as incubadoras, aceleradoras, o próprio hub, né, como espaço, mas cada um tem uma missão específica, né? Tem o seu leão precisa matar ali. E o Join Vale, para o bem e para o mal, ele tem essa amplitude de escopo, né? Que nos permite atuar, eu acho, onde é mais relevante, sabe? Então, é muito difícil priorizar, né, nesse caso, porque são milhões de coisas que a gente pode fazer, né? Milhares de oportunidades, a gente tem que escolher aonde atuar, onde vai ser mais relevante. Acho que é um exercício constante que a gente procura fazer, né? Estabelecendo ali os objetivos estratégicos do Join Vale, mas olhando sempre para o sistema, né? Então, não tem um objetivo que seja necessariamente para dentro da instituição, né? Tudo que a gente faz é para fora, é para o ecossistema. Então, desde o mapeamento de startups que a gente faz, as parcerias, é tudo pensando, pô, como que nós vamos maximizar o impacto do ecossistema como um todo. Então é bem um sistema operacional mesmo, né? Porque a força tá lá fora, né? A gente só Isso. está fazendo a. E bem lembrado, né, Roger, porque o cenário muda também, né? É, Então, no nascimento do Join Vale, falava-se de desindustrialização. Agora a gente está falando em reindustrialização. Então, as estratégias têm que ser completamente Com diferentes. AI. Então, a gente está falando de intraempreendedorismo, o próprio Jedi, né? Teve um upgrade aí para fazer projetos para as indústrias, porque o cenário é outro. Então, agora, pô, cara, a indústria continua sendo forte e vai continuar sendo mais forte. Como é que a gente ajuda, né? O intraempreendedorismo, a inovação na indústria, né? muito bem colocado, é verdade. A gente tem que ter essa flexibilidade, né? Exatamente. Falando em indústria, só um último comentário a respeito disso também. Eu lembro de uma vez quando a gente estava fazendo a ponte, né, já como dando os primeiros passos no Join Vale com a CAT no Ágora, quando veio para cá o hub da CAT aqui é Link Lab. o Link Lab, né? As primeiras conversas, o Daniel, que era o ex-presidente, ele falava, olha, a hora que vocês perceberem a força que tem aqui dentro, ninguém vai segurar Joinville. Isso o Daniel falava uns 8 anos atrás, né? E muito certo, né? Nosso ecossistema é muito forte, a indústria é muito forte, a gente está conseguindo perceber isso agora, inclusive em áreas novas, né? Chamar, né? Daqui a pouco explora um pouco mais sobre o nosso futuro, mas muito no futuro está olhando muito para a manufatura, para hardware. Sem dúvida. E olhando um pouco para essa linha de próximos passos aí, porque, como tu falou, o Join Vale tem alguns projetos que são estratégicos. Olhando para uma visão do próximo ano, tem algum projeto novo que entra? Vocês também atuam muito nas missões? Algum lugar Sim. que vocês estão olhando? Vocês acabaram de voltar da China, né? O Sim, sim. que vem no radar aí pro pessoal? Olha, eu acho que não existe ainda uma clareza muito grande do que exatamente a gente vai fazer, porque é uma discussão que precisamos ter ainda. E como o Fabiano bem falou, né, tudo é muito dinâmico. Então a gente tem que procurar se adaptar. Mas eu acho que existe pelo menos uma noção bem clara de para que direção estamos caminhando, né? E nesse sentido, eu acho que Joinville precisa olhar de novo para suas fortalezas e ver como essas fortalezas do nosso ecossistema elas se encaixam nessa nova dinâmica econômica e global, né? Quais são as parcerias que a gente pode fazer? Como a gente pode explorar o que há de vantagem competitiva, né, nas empresas instaladas aqui em Joinville? Então, como o Janei muito colocou, assim, nós temos uma manufatura muito forte, né? A indústria em Joinville é uma indústria muito forte. Mas tudo na indústria também está mudando muito rápido. E a gente acho que novamente não pode se acomodar como estávamos lá em 2000, achar que está tudo ganho, né? As coisas estão mudando muito rápido. A robótica, a inteligência artificial, elas estão mudando, né, a realidade em todos os setores. E acho que Joinville precisa se posicionar com base nessa fortaleza. Então, eu costumo brincar, eu falo assim, se você quiser montar uma startup de software, tem vários bons lugares. Inclusive, Joinville é um excelente lugar para você ter uma empresa de tecnologia de software. Mas se for para ter uma deep tech, uma empresa de hardware que fabrique robô, que fabrique drones, não tem que ter outro lugar, tem que ser Joinville. E a gente precisa mostrar isso, né? Por isso que olhar para o futuro significa olhar para essas novas cadeias de valor que são portadoras de futuro. É assim que a gente coloca lá na governança, né? Transição energética. Pô, tá na base de toda essa infraestrutura, né, de inteligência artificial, a primeira camada é a energia. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Depois disso, a gente tem indústria aeroespacial, né? Pô, a nossa indústria hoje é muito conectada com a cadeia de valor automobilística, mas é uma indústria muito competitiva, né? De margens muito apertadas.
o que a gente pode fazer para pegar as indústrias de Joinville e deixar elas prontas para atuar numa cadeia de valor mais nobre, de mais alta intensidade tecnológica, como a cadeia aeroespacial, né? Então, acho que o João Vale, ao pensar para o futuro, está olhando muito para essas coisas, né? Sem deixar de olhar, aliás, porque existe hoje, né? Porque o que existe hoje está bem solidificado e ser mantido e fortalecido, né? Sim. Eu sempre faço questão de falar isso, porque às vezes parece que assim, mas você está só olhando então para frente, e aí? E as indústrias de base hoje que são tão relevantes, não está de olho? Não. Elas têm que continuar inovando cada vez mais, né? Mas a gente, claro, o nosso papel aqui é puxar esse olhar, essa vontade mais para frente, né? E aí, e os próximos 15, os próximos 20 anos, como será? Uma coisa também eu acho que é importante, que muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, né? Quando se começa um movimento como esse, os efeitos colaterais eles começam a aparecer. Então a gente teve incubadoras se fortalecendo, novas incubadoras surgiram se olhar o que aconteceu, que talvez seja um efeito colateral que foi potencializado por uma ação, por exemplo, como o João Vale. Teve muita imersão em indústria, muitas dessas indústrias participaram de programas de inovação aberta. Algumas dessas indústrias criaram seus labs, né? Algumas inclusive no Ágora, né? Outras criaram seus laboratórios fora. O próprio Fab Lab, né? A espinha dorsal, a pedra fundamental do Fab Lab foi basicamente naquele 9 de março de 2016. No mesmo instante. Vários movimentos surgiram, né? E acho que uma coisa também que é legal falar para as pessoas que estão nos assistindo é que conheçam mais do ecossistema de Joinville, porque a gente tem muita oportunidade, sabe, Takeo? Muitas coisas aqui para quem quer empreender, para as empresas que querem inovar. Então, acho que o empresário que está lá dentro do seu negócio, ele, poxa, eu preciso inovar, mas eu não sei exatamente como. Venha até aqui, procure. Eu costumo dizer, não importa a porta que você bater aqui no agro, você vai encontrar alguém disposto a ajudar. Né, Fabiano? Sempre vai ter alguém. E se a pessoa não pode ajudar, ela vai apontar e vai dizer, cara, fala com fulano de tal. Né? Isso aí. Então, assim, mas tem muita oportunidade. E não somos uma cidade pequena, né? Então, é preciso dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo, quem tem uma vontade de empreender, não sabe por onde começar, vem para cá, procura o João Vale, procura o Agro, procura a Softville, qualquer instituição aqui. Você vai achar alguém disposto para te ajudar, que vai te apontar para algum programa, para algum laboratório, vai fazer conexão com alguma pessoa que pode te ajudar naquela área, né? Show. E aí, o que eu fico pensando também fizemos recentemente um levantamento com todas as instituições aqui, né, para participar do Prêmio Nacional de Inovação, e várias instituições contribuíram com seus projetos. Um relatório de mais de 150 páginas aqui, com projetos extraordinários, que assim, não tem como uma pessoa saber tudo o que acontece. E quando a gente para e olha para isso daqui, são milhões de reais investidos de impacto direto na nossa economia, trabalhos gerados, inovações assim que não são só locais, inovações têm impacto nacional e internacional. Então, acho que a gente tem muito do que se orgulhar também. Acho que uma das coisas, falando do futuro, tá aqui, ó, acho que o João Vale tem um papel aí de resgatar esse orgulho joinvilense de cidade inovadora, né? Joinville não é só uma cidade fabril, Joinville é uma cidade que produz inovação, né? E a gente tem que resgatar esse orgulho, né, pessoal? Eu costumo, sempre que posso, reforçar isso que tu falou agora no final, Roger, que assim, inovação não é uma novidade para Joinville, né? Embora hoje seja o grande assunto que todo mundo fala e tal, mas está na história da nossa cidade, né? Esses temas, inovação e empreendedorismo, está desde os nossos fundadores. Os fundadores de Joinville foram grandes inovadores e empreendedores, né? Então, e as inúmeras indústrias que nasceram ao longo dessa curta história que tem Joinville foram de puro empreendedorismo e inovação, né? Então, agora a gente tem que dar mais visibilidade para isso. Para mostrar, acho que essas oportunidades, né? Seja para o pequeno empreendedor que está começando, o jovem que está saindo de uma universidade, né? E tem uma ideia ali, entender, como é que eu transformo isso num negócio? A gente tem que disseminar essa cultura de empreendedorismo, né? Que olha para o problema e vê uma oportunidade, né? A gente viu aqui na Quest, algumas semanas atrás, na feira de ciências interescolar, projetos de alunos do ensino médio, que olha, é de tirar o chapéu, de ficar assim, chocado, né? Com o nível de inovação. Né? O projeto que ganhou, por exemplo... uma luz no fim do túnel, né? Nossa, demais! Acho que a gente está muito bem representado, assim, tem uma galera... E isso também é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Porque quando você fala do jovem,
parece que tem uma descrença. Ah, mas esse jovem hoje em dia só quer saber de TikTok e influência. Não, cara. Tem muita gente, tem muita gente boa querendo No fazer próprio coisas Jedi, a gente interessantes. tem muita história, né? Teve eu não lembro se o Roger estava aqui já, acho que foi o sétimo, oitavo, que por pouco não teve uma equipe de oitava série que ficou no primeiro lugar. Oitavo, nono ano. Acho que é o oitavo, nono ano, né? Por aí, aham. Nono ano. Molecadinha, Segundo, projeto top. gurizada, projeto bem bacana mesmo. Tem muito exemplo positivo. Acho que um muito mesmo. case bacana, né? O Fabiano sempre menciona é o próprio da IAC, né? Que nasceu ali no meio disso tudo, de certa forma está impactado pelo trabalho que o João Vale vem fazendo, né? A Perfeitamente. gente tem o que hoje na cidade? 260 startups mapeadas, né? Isso é fruto de todo esse trabalho que vem sendo feito, né? Através de Jedi e vários outros programas. Acho que é um resultado do ecossistema. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu li isso num livro sobre ecossistema de inovação, eu achei extraordinário. Inovar não é como você montar uma plantação, né? Achar que você vai plantar numa estação, vai colher na outra, que você coloca esse nutriente aqui, daí vai dar desse jeito. Não é como plantar uma plantação, é como cultivar uma floresta. Na floresta você tem lá um ecossistema e você não sabe quando que o passarinho vai soltar uma semente lá no meio e vai brotar uma árvore. É completamente orgânico o É negócio. orgânico, só que você tem que criar o ambiente. Então, assim, um outro exemplo, né? Quando o João Pedro, né, formado ali em engenharia espacial, ele participa da Cosmos e aí se conecta no Fab Lab, né, com outras mentes, outras pessoas, é instigado a participar de um Jedi, abre a mentalidade dele para o empreendedorismo, né? Ele começa a pensar na empresa dele como educação, né, fazendo foguetinhos educacionais. Aí é provocado pelo Fabiano, pelo aluno, tá, mas e aí, depois, né? Como é que a gente cria uma empresa aeroespacial aqui em Joinville? Aí o cara fala, pô, precisamos de um laboratório, e conecta com outras pessoas que conseguem os recursos para fazer um laboratório de propulsão. Não tem como planejar isso daqui. Não tem como você dizer assim, não, vai ser desse jeito, você é dessa pessoa. Né? Você até pode tentar. Mas o mais interessante, assim, deixa que essas coisas surjam, mas cria um ambiente. Criar um ambiente. Fomentar, apoiar, criar um E ambiente. esse é o entregável valiosíssimo. E é difícil de mensurar, né, Johnny? Porque você fala assim, tá, mas e aí? Porque no mundo corporativo, a gente quer saber de resultado, né? Quer saber de ROI. Qual que é o ROI? Você vai investir tanto, mas e aí? Quanto que vai retornar? E quando que vai retornar, né? E você fala, cara, eu não sei, depende dessas mentes brilhantes aí. A hora que alguém fizer alguma coisa que vai virar a chave. A hora que bater o sol numa sementinha, ela vai brotar, não sabemos quando. E Exatamente. muitos têm um impacto indireto, né? Por exemplo, os Jedi, que agora é a 12ª, 15ª já. a 15ª, É. 15ª edição. Ao longo dessas 15 edições, muitas empresas foram criadas. Uhum. Então, muitas empresas foram criadas, muitos mentores se fortaleceram, surgiram, criaram, inclusive, empresas de consultoria a partir de um exercício voluntário de mentoria. E a criação dos CNPJs, que é uma materialização, né? A gente tem alguns cases bacanas e em algum momento o João Vale percebeu que essas empresas elas estavam muito distantes de capital, muito distantes de investimento. Por outro lado, lá fora, né, se a gente olhava, aliás, empresários daqui, investidores daqui, colocando recursos em São Paulo, Florianópolis, fundo de investimento em Porto Alegre, ou seja, investindo em fundos lá fora, e a gente aqui precisando de fundos. Então, a gente começou uma iniciativa que foi o Join VC, né, onde teve uma busca, né, foi levantado um determinado recurso e foram investidas em 10? 9 empresas. Em 9 empresas, das quais 2 delas já tiveram êxito. Aí teve acho que aí dá para comemorar e ao mesmo tempo ficar um pouco entristecido, que o êxito é muito bacana, é muito bacana, muito positivo, mas por outro lado foi um êxito muito rápido, né? Então, a diferença entre o valor investido e o retorno até, né? Se fosse um pouquinho mais, talvez... Esperar um pouquinho mais. Mas enfim, a gente ainda tem lá um investimento. Então, o João Vale participa da criação dessas empresas através de programas como, por exemplo, o Jedi, através de um aporte financeiro, eu digo que financeiro, institucional e até mesmo, muitas vezes, material, né, com um processo de incubação, né, com a Softville, onde a gente tem uma relação desde sempre, né, hoje, inclusive, sendo um dos mantenedores da Softville, os programas do Jedi, o Join VC, os programas de missões internacionais. E tinha uma lacuna que, eu diria que com a vinda do Rogers, a gente está conseguindo destravar um pouquinho mais, que é
acessar um pouco mais ou ter um pouco mais de foco na relação com o poder público. Porque em todas as nossas missões internacionais, não teve uma que a gente não foi, que não tinha uma forte participação, um forte braço do poder público. Né? Foi assim em Barcelona, em Londres, no Canadá, em Israel. Semana passada fomos a São Paulo, a missão aqui um dos lugares que a gente visitou, vários deles bem-sucedidos, que tem um aporte público muito significativo. Muito, muito. E em algumas vezes o aporte não é exatamente dinheiro, né? Às vezes é Isso, demanda, sim. é recurso, é braço, é conhecimento, é dados, informações informações relevantes para se constituir um novo negócio. Sem dúvida. Eu acho que o poder público ele é uma das hélices fundamentais do desenvolvimento socioeconômico, né? A gente, ao mesmo tempo que fala, o Joinvilense ele não espera pelo poder público, né? Você, se o poder público não vai fazer, a gente arregaça as mangas e faz, né? Não fica só reclamando ali, né? Porque a gente vê assim, cenários onde você vai falar com as pessoas e elas falam das dificuldades, que é muito difícil, e sempre sobra, né? Isso, mas o poder público não ajuda, e daí a gente fala, mas e vocês? Estão fazendo o quê, né? E aí parece que esperando uma solução cair do céu. E o Joinvilense não é assim, né? O nosso ecossistema não é assim. Mas, por outro lado, a gente fala, vamos aproveitar que a gente tenha um poder público que é pró-desenvolvimento, né? Pró-empreendedorismo, pró-inovação, e vamos tirar o máximo proveito disso, né? Como que a gente pode agora impulsionar ainda mais, né? Porque a gente, assim, se não atrapalhar, já tá bom, mas se puder ajudar, melhor ainda. Sem eles é mais difícil. Sem eles é muito mais difícil. Então, agora, um dos desafios para os próximos anos é como que a gente aproveita mais dessa relação, né? Da vontade pública de fazer com que Joinville cresça cada vez mais, cresça de maneira sustentável. Acho que isso é um bom ponto também. Hoje de manhã eu estava refletindo sobre isso. Acho que vantagem competitiva é um negócio que muda, né, com o tempo. Então, o mais difícil é você manter uma vantagem competitiva, porque o que te trouxe até um determinado lugar não é o que vai te levar para a próxima fase. Perfeito. E às vezes até a vantagem competitiva que uma hora foi vantagem, passa a ser desvantagem no futuro, né? Então a gente não pode se acomodar, a gente tem que entender assim, beleza, somos uma cidade que está crescendo, que vai continuar crescendo, mas precisamos entender quais são os problemas que vêm com isso. E já começar a atuar desde já, né? Para que a gente consiga crescer de maneira sustentável. Então, Joinville tem um desafio enorme e o Joinville está aqui para ajudar. E eu acho que também pensando no futuro, a gente pode se aproveitar de uma evolução que nós tivemos nesses últimos anos, não sei se o Fabiano concorda comigo, que até 2015, 16, 18 ali, a gente tinha uma distância declarada por ambas as partes com relação a universidades, né? Sim. É uma relação que ela vem mudando ao longo dos tempos, né? Se a gente olhar para as universidades hoje, está 100%, poderia ser melhor, mas ela está muito potencializada pela participação, inclusive, de professores, mestres, doutores, nesse movimento também. Eu acho que isso é uma coisa que vale comemorar, inclusive, entre outras coisas que aconteceram de positivo, foi essa aproximação nossa, comunidade como um todo, não digo nem Joinville, mas comunidade com as universidades. E acho que aí a gente tem potencial para desenvolver muito mais ainda essa relação. Com certeza. Perfeito. Até porque não tem ecossistema de inovação forte sem academia forte, né? E a gente precisa estar cada vez mais próximo da academia. Bacana, eu tô aprendendo aqui, né? Igual eu tava falando com o Fabiano quando a gente tava fazendo ali o primeiro episódio, que eu ia fazer perguntas da perspectiva de eu estou aprendendo porque eu não estive ali no começo, né? Então, a gente tem toda uma história, dava pra ficar a tarde inteira aqui falando sobre o Joinville. Não sei se o Fabiano quer trazer uma última pergunta aí. Não, só aproveitar essa deixa então para sugerir que quem está nos assistindo, que quiser mais informações, especialmente mais do passado, tem um canal SC Strong, que é um podcast também, tem tanto no YouTube o canal, e ali tem vários episódios contando a história do Perini, a história do agro e a história do Joinville, né? E tem um episódio que fala só do Jedi, então já tem alguns materiais gravados ali mais do passado. E reforço a fala do Rogers de convidar, né? Muitas pessoas às vezes falam, essa turma da inovação é uma panelinha. Eu digo isso porque o meu filho uma vez pegou no meu pé, né? Pai fala, inovação, mas vocês são uma bolha, vocês são uma panelinha. Eu falei, cara, nada a ver, é só pegar e ir. Mas quem está de fora não tem coragem de se aproximar. Então, tem que furar a bolha, né? A gente está num exercício constante, né? Joinville tem puxado isso, de furar essa bolha, de tornar mais acessível o ecossistema, porque é aberto, é orgânico,
ninguém é dono de nada aqui, tá todo mundo querendo construir juntos, né? Então, eu reforço o convite de vir participar. Vem, entre em contato, procura o Rogers, né? Nós aqui no Ágora, Joinvale, Fablab, Softville, qualquer ator que esteja aqui conectado, vários deles vão dar o encaminhamento, né? É aberto, é acessível, então só vim. E convidar também para quem não teve a experiência ainda de participar de um Jedi, né? Ter essa Perfeito. troca que acaba sendo muitas vezes o primeiro passo aqui dentro, né? Então, deixar esse convite aí para as pessoas. Com certeza. Obrigado, Takeo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês também, sabendo um pouquinho mais também, né, dos detalhes da história. E para quem quiser acompanhar o que acontece no ecossistema, esse é a newsletter do Joinvale, né, assine ela no nosso site lá, joinvale.com.br. Tem lá também um calendário colaborativo dos eventos do ecossistema. Então, se você Show. quiser saber o que acontece na cidade, como é que eu me conecto, será o que faz sentido para mim, tem lá uma agenda que você consegue colocar no seu Uhum. Google Calendar lá e ver tudo que está acontecendo na cidade, né? E ir naquele evento que faz mais sentido para você. Então, digo também, existem muitas iniciativas, muitos atores, sejam núcleos, né, setoriais, tem as comunidades de startups, a gente tem muita coisa acontecendo, a comunidade que quer robótica, a comunidade maker, as equipes de competição, Games. né, gamers, os laboratórios das universidades, os pesquisadores, Só. os professores, a área de saúde. Gente, é tão rico, tão rico. Então, assim, eu só lamento se alguém tiver na sua bolha se sentindo isolado, porque não deveria. Porque tem espaço para todo mundo, gente. Não é possível que se você está se sentindo isolado, nós estamos como Joinville, é porque você não se deu o trabalho de sair da sua cadeira e procurar alguma coisa. Porque se você procurar, eu tenho certeza que você vai achar alguma comunidade. Um grupo de pessoas dispostas a colaborar juntos para crescer juntos. Então, fica aqui o convite para todos que estão nos assistindo a procurar e achar a sua turma. Perfeito, bacana. Legal. Eu vou pegar até a última frase do Roger, um grupo de pessoas dispostas a colaborar e falar que não tenho dúvida alguma que uma das grandes fortalezas, uma das grandes virtudes do Joinvale é a quantidade de pessoas altamente qualificadas dispostas a voluntariamente participar, seja no conselho, na diretoria, como é o nosso caso, e a gente está falando atuação voluntária, nas mentorias finais de semana, ficar 2, 3 finais de semana dando mentoria, corrigindo, lendo o trabalho, ouvindo pitch, se preparando para participar. Então, a gente tem muita gente nos ajudando. Isso é uma coisa que para nós é motivo de bastante orgulho, porque a gente está aqui, né, estamos à frente do Joinvale agora, mas isso foi construído por centenas de pessoas com muito valor, cada um com com o seu propósito, mas alguma coisa muito consistente e sólida. E por último, né, eu acho que vale também afirmar, a gente, né, parece que vocês atingiram o Joinvale um momento legal, né, tem um determinado conforto, não, pelo contrário. Né, o Joinvale não está confortável com a situação atual, né, a gente tem os nossos pilares, né, conforme o Fabiano e o Jorge falaram agora há pouco, o Joinvale tem os pilares, né, a gente sabe a direção, mas as ações, o como, o que nós vamos fazer, é muito comum a gente jogar tudo para cima, chamar todo mundo e pensar no futuro. Inclusive, eu acho que, até a título de curiosidade, em janeiro, acho que 23 ou 30 de janeiro, a gente vai fazer um exercício, né, com o conselho, juntando todo mundo e revendo a nossa forma de atuação e o quanto a gente está longe ou perto dos nossos pilares. E fora isso, daqui eu agradecer, né, agradecer a você pelo convite, o Ágora, de sempre, né? Aliás, você falou que a gente tem poderia ter assunto para uma tarde. Se a gente falar só sobre a relação Ágora e Joinvale, eu diria que é assunto para um dia. Tem muita história, tem muita coisa bacana. Tem muitos choros e muitos risos aí que vale a pena um episódio. Isso tem um só. Ah, não. A gente que agradece vocês por terem aceito o convite, né? E aí fica a provocação, né? Conheçam mais do Joinvale, aproveitem desse ecossistema, né? Usufruam dele. E o Rogers, toda a equipe está toda à disposição aí, batam na porta, né? O Joinvale fica ali no cantinho, ali em cima, né? Então, todo mundo super acessível, venham fazer parte. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, compartilhem, assistam outros episódios e esperamos vocês aí na próxima. Show. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal.